Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são agora 15 horas mais 27 minutos. Depois do evento que fizemos aqui a transmissão, ou seja, a abertura solene do ano judiciário, nós estamos de volta e já, claro, né, com o Justiça na Tarde e já dentro do debate. E o debate que hoje nós vamos estar aqui desenvolvendo está relacionado ao trabalho humano com a substituição pela máquina, ou seja, um ponto que com toda certeza já vem chamando a atenção do mundo. Evidentemente que quem trabalha, como também quem de alguma forma está aí chamando para as atividades, o mundo está de alguma forma aí debatendo. E evidentemente que para que esse conceito de alguma forma esteja sempre aí caminhando dentro da lei, evidente que precisamos ter também o nosso judiciário trabalhista, de certa forma, trazendo aí no seu bojo todo esse esclarecimento. E por isso é que nós convidamos hoje, já estão aqui conosco, a quem nós agradecemos, as nossas convidadas, doutora Gabriela Rodrigues, que é advogada pós-graduada em Direito Civil e também no Direito do Trabalho. Mais uma vez aqui conosco, a quem nós agradecemos pela gentileza. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda. Feliz 2025 e muito obrigado por aceitar a nossa Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, senhora. Deixa eu também cumprimentar a doutora Flávia de Sá Campos, que é advogada, especialista em Direito Administrativo. Ela que foi presidente da Comissão de Direito Administrativo das subseções da OAB em Samambaia e Ceilândia e conselheira da OAB Samambaia e atualmente secretária-geral da subseção, né, doutora Flávia? Também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. É um prazer, uma honra estar aqui hoje. Espero contribuir aí com todos vocês. Muito obrigado, a senhora, pela gentileza. Bom, então vamos direto aqui ao ponto, né? Um assunto que, evidentemente, que o mundo está debatendo, né? E é para ter medo ou para aplaudir esse avanço da tecnologia, onde, claro, né, focando aqui o campo do trabalho, é evidente que tanto no campo como também nos centros urbanos, através das indústrias, como também até mesmo nos serviços gerais, porque não nos canteiros de obras também, porque não. Hoje nós temos a inteligência artificial, de alguma forma, executando trabalhos que antes esse trabalho era desenvolvido por seres humanos. Ou seja, é uma preocupação ou seja bem-vinda a inteligência humana nesse campo do trabalho, doutora Gabriela? Boa tarde, obrigada mais uma vez por estar aqui. Esse assunto realmente é muito preocupante, né? A mão de obra humana ser substituída pela mão de obra da tecnologia, né? Academias hoje, supermercados, a gente vê essa troca, né? É consequência do que tem acontecido no mundo, né? E provavelmente consequência aos direitos trabalhistas que ficam onerosos ao empregador, né? É muito oneroso, é muito caro se manter um trabalhador, né? Os impostos, então a máquina realmente tem sido substituída hoje em dia. E não tem como não falar disso e falar da responsabilidade civil propriamente dita do empregador. Por que que gera, né, entender a fundo, né, vamos entender a fundo por que gera essa preocupação do empregador ter que tirar o empregado para colocar uma máquina. Onde é que é a fundo disso, o que tem acontecido, né? Então a gente pode entrar nesse assunto. O assunto da responsabilidade civil da empresa, né, com os empregados. Existem no direito os danos morais, né, que propriamente dito do empregado, da responsabilidade civil do empregado com relação aos danos estéticos, acontece um acidente de trabalho, então assim, a ação trabalhista por si só, então tudo isso, em volta disso tudo, o empregador tem se limitado a contratar, né, empregados. Até mulheres também, acredito eu que mulheres, a limitação para mulheres com relação também à gestação, né? A gestação por si só ali já é uma limitante para contratar mulheres. Então, é muito ampla
esse debate, né? Porque envolve muitos quesitos para chegar ao ponto por que eu estou querendo colocar máquinas, qual o motivo, o que está acontecendo, o que o Brasil pode prevenir disso acontecer, porque hoje o que move a economia são as pequenas empresas, e se as empresas fazerem isso, né, de contratar, não contratar e colocar máquinas, o que vai acontecer com o Brasil? O que essas pessoas que precisam desse emprego? Então, assim, é muito mais sério do que a gente pensa, né, esse assunto. A senhora levantou alguns dados aí extremamente importantes. Evidentemente, nós vamos estar dentro desses pontos. Inclusive, já chego com a doutora Flávia. Um dos pontos que a senhora levanta e que é super pertinente é justamente o preço de um empregado para a empresa. Ou seja, é um foco interessante, porque suponhamos que a mão de obra humana venha a ser, como já está sendo, substituída em algumas profissões, né? Aos poucos, ou então na sua totalidade, vem aos poucos. Evidentemente que o empregador, que de alguma forma vem utilizando a inteligência humana, justamente para diminuir custos, ou seja, diminuir custos e, acima de tudo, não ter assim grandes problemas, porque a máquina não adoece, então não pega atestado médico, a máquina também não tira férias, e cada isso é um custo justamente aí para o empregador. E o ponto mais relevante é aquela história, né? A máquina também não precisa aposentar, então não precisa contribuir também com o INSS. Quer dizer, é um assunto que uma coisa vai puxando a outra, né, doutora Flávia? E é evidente que o debate tem que ser bem amplo, bem amadurecido, com essas visões, como muito bem levantou a doutora Gabriela. Eu tenho certeza que a senhora também tem outros levantamentos, para a gente enriquecer cada vez mais aqui esse debate, doutora Flávia. Claro. Quando a gente fala de trabalhador, de máquinas, de tecnologia, a gente pensa também naquelas profissões que estão sendo suprimidas aos poucos. Alguns países, algumas profissões já foram suprimidas, como cobrador de ônibus. Aqui também a gente está com essa implementação recente, na verdade, né? Caixa de supermercado, totens de atendimento automático. E é claro que essa substituição do trabalhador gera outros tipos de problemas, que aí nós vamos falar também no dano moral em ré ipsa, nós vamos falar de outras coisas que o proprietário, digamos assim, que o empreendedor ele vai ter, que não vai ser na seara trabalhista, mas também é um reflexo financeiro e econômico que ele vai ter a partir dessa nova tecnologia, dessa substituição. Então, a gente fala, um supermercado. Hoje em dia, as redes de autoatendimento, elas têm ampliado, né, os horários de trabalho, digamos assim, reduzindo o número de trabalhadores e ampliando as ferramentas de autoatendimento. Qual a problemática de tudo isso? Algumas profissões a gente não consegue substituir. É o que eu estava conversando com um amigo meu antes de vir aqui. Você dificilmente consegue encontrar um pedreiro, uma faxineira, enfim, uma empregada doméstica. Por quê? Porque essas profissões elas estão sendo suprimidas por prestadores de serviço. Então, a gente sai ali do regime seletista, da carteira assinada, daquelas garantias para o trabalhador, e esse empregado ele vem a ser como um CNPJ, ele vira uma empresa. E nessa pejotização da pessoa, a gente vem suprimir algumas garantias trabalhistas justamente para ficar menos oneroso para quem está contratando, para que a gente possa viabilizar essa mão de obra, para que a gente não fique sem essa mão de obra, que aí é uma alternativa que o mercado, digamos assim, numa concordância mútua, porque tanto o trabalhador, ele aceita se transformar ali num CNPJ para que ele possa, às vezes, lucrar mais, dependendo da situação, mas ele perde ali garantias trabalhistas. E foi até tema recente aqui do STF, que eles falaram justamente o seguinte, Alexandre de Moraes estava falando que também não concordava com a questão do trabalhador pejotizado depois vir cobrar as verbas trabalhistas. Sim, porque é um contrato cível, né? Porque é um contrato cível. Então, essa pessoa que se submeteu à pejotização, ela vinha depois arguindo, né, em benefício próprio, direitos trabalhistas, quando ela, na verdade, renunciou ali para facilitar, no momento da fixação do contrato, ele aceitou aqueles termos e no encerramento do contrato, ela vem e entra com a ação trabalhista. Então, isso causa insegurança jurídica, né? São
digamos assim, artimanhas que o brasileiro usa, o jeitinho brasileiro, para conseguir dar andamento nas situações, mas só que lá na frente a gente vê qual o problema que vai ser agregado aqui para nós. Diante dessa questão, então, doutora Gabriela, claro, quando se fala em segurança jurídica, neste ponto que nós estamos aqui debatendo, ou seja, o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, quer dizer, eu lembro perfeitamente que hoje nós estamos tendo muitos problemas na questão de disciplinar, portanto, aí, as grandes, ou seja, as big techs, né, que elas chegaram, assentaram, e agora nós estamos tentando ter a lei para poder disciplinar, portanto, essa questão. Há exemplo também de outras questões, né, como o Uber, por exemplo, não se sabe se assina carteira, ainda é um debate realmente muito grande. Quer dizer, o importante não é ter uma legislação antes de implantar, portanto, no que nós estamos hoje aqui já debatendo, que já é também uma realidade, para não ter insegurança jurídica, ou seja, o Brasil já não era para estar trabalhando, portanto, aí, através do nosso Congresso Nacional, a sociedade em si, numa legislação própria, para que lá na frente não tenhamos, assim, muita dificuldade para poder entender e também definir essa questão? Sim. Essa questão é realmente, como você retratou do Uber, né? O Uber realmente é uma discussão ainda, se é trabalhador, se ele é autônomo, se ele é PJ, como a Flávia falou, porque ele tem essa autonomia, né, de fazer aquele mesmo regramento de horário, de que hora ele vai trabalhar. Eu peguei um caso recente, desvirtuando um pouco o assunto, mas falando propriamente do Uber. Ele sofreu um acidente, e aí, quem é responsável? O cara que bateu, a própria Uber, e quem vai pagar os lucros cessantes desses dinheiros que ele deixou de auferir ao não trabalhar? Porque ele deixou de trabalhar, porque o carro bateu. E aí, quem vai pagar? A Uber, o cara que bateu. Então, assim, nesse caso em concreto, ajuizei uma ação contra o rapaz que bateu no carro, né? Porque ele teve um lucro cessante, né? De perder os direitos futuros e o propriamente dito da batida do carro, né? Que é os danos emergentes, né? Naquele momento ali, ele precisava da reparação do dano do carro. Então, a gente conseguiu, mas de forma subsidiária, a Uber também poderia ser responsabilizada, entendeu? A Uber também poderia ser responsabilizada. E é o que está acontecendo. As pessoas pensam que, ao ter um contrato de PJ, tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. A empresa tem que realmente procurar uma consultoria jurídica para fazer conforme a lei, né? As pessoas acham que fazer uns contratos de qualquer jeito, contratar por PJ simplesmente por ter um CNPJ e cobrar horário de entrada, horário de saída, tudo isso configura uma relação contratual de trabalho. E a partir do momento que configura uma relação contratual de trabalho, todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho vão estar acompanhados. Aí daí que o empresário pensa, por que eu não substituo esse empregado por uma máquina? Mas e aí? Aí, se essa máquina também, porque elas também podem fugir de erros, não podem fugir de erros, pode acontecer erros sim, né? Até mesmo ali causar até um prejuízo, né? Uma vez eu fui no mercado e fui passar uma compra e um valor não foi, né, passado na máquina. Se a minha boa fé eu não falasse, propriamente dito, o mercado iria ficar... Estava abaixo. Isso, estava abaixo. Não passou. Eu coloquei, não passou e ia ficar por isso mesmo. Entendi. Entendeu? Ia ficar por isso mesmo. Mas como eu sou uma pessoa honesta, chamei o funcionário, falei, olha, não passou essa carne aqui. Aí ele, nossa, que estranho. Então, assim, não tem como, né? A gente colocar que a máquina é 100% perfeita. Não tem. Não. Ocorre o erro, sim. Como nesse caso em concreto que eu estou contando. Então, realmente, a tecnologia tem abrangido muito, mas a gente tem que ter os cuidados que, como a Flávia também falou, tem casos que não tem como ser substituído por máquinas. É, sim, um trabalhador. É uma pessoa, é um humano, braçal para fazer, né? Acho que até digo assim que comida mesmo. Como é que eu vou contratar um para fazer aquela comidinha da vovó? Não tem como, né, gente? Então, a gente tem que entender que é melhor fazer o certo, contratar um funcionário, fazer conforme a lei trabalhista, ou até mesmo como o Código Civil, contratando como PJ. Eu não concordo com a tecnologia tão avançada, né? Eu acho que tem que ser ali ponderizado, né, a um certo ponto. Eu acredito que como operadores do direito, né, essa questão
de ser mais humano, desse contato, de estudar a sociedade, de tudo, a gente é um pouco relutante contra isso. Eu falo isso porque meu marido é engenheiro mecânico, ele confia em máquinas como ninguém. E eu desconfio de máquinas como ninguém, porque a gente é muito acostumado, e principalmente, assim, você olhar no olho da pessoa. Eu sei que tem muitas pessoas ouvindo a gente agora, mas é muito legal a gente poder sentar, tomar um café, conversar, ter aquele tempo de qualidade, e isso porque eu atendo muitos clientes no digital. Mas, assim, é muito legal quando eles vão no escritório, que a gente pode, de fato, olhar no olho do outro, entender a dor do outro. E no trabalho não é diferente. Quando você chega na padaria e a pessoa te dá aquele bom dia, tem café quentinho hoje. Aí você bate com um toque de atendimento. Você quer café? Quer? Bota na máquina e sai o café e você vai embora. Não trocou uma conversa, né? A gente precisa disso. O ser humano precisa disso mesmo. A gente precisa disso, e eu acho que essas questões trabalhistas, como a gente tem falando, eu sinto que não muito tempo a gente vai ter retroceder um pouco nisso. E eu vou dar um exemplo prático. Um tempo desde eu fui fazer uma consulta no hospital, cheguei com a minha filha, só tem na rede pública, demorou uns 9 meses para conseguir essa consulta. Quando eu chego, a médica estava esperando e a recepcionista falou que não ia ter a consulta porque o sistema estava fora do ar. Eu falei, mas como é que é isso? A médica está aqui, a criança está aqui, eu demorei 9 meses para fazer essa consulta, a gente não vai fazer porque o sistema está fora do ar. Esqueceu que tem bloquinho de notas aí, pega um papel, né, anota os dados certinho, quando o sistema voltar, a gente integraliza. Não, doutora, não tem como. Eu, na qualidade de advogada administrativista, falei, olha, então eu vou ser obrigada a abrir uma ouvidoria contra a senhora, porque eu não vou ter o serviço prestado porque a senhora está me dizendo que o sistema está fora do ar. Rapidinho ela pegou um papel, anotou e deu tudo certo. Então, assim, para o bem ou para o mal, a tecnologia está aí, mas cabe a nós a inteligência de gerir essa tecnologia dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano. Claro que a inteligência humana, ela tem que, de alguma forma, prevalecer sempre, né? Sobre a inteligência artificial, com toda certeza. Agora, interessante o que a senhora nos trouxe, né, doutora Flávia? A senhora, né, preparada, tomou essa atitude. Mas no nosso Brasil, que nós conhecemos, com mais de 220 milhões de habitantes, quase 80%, para ser bem, assim, não exagerar tanto, para muitos passam até este número, mas boa parte da população brasileira não teria, portanto, aí essa condição de chegar, portanto, aí e exigir. Claro que esse processo da inteligência artificial, ela está vindo, portanto, aí, ganhando, portanto, aí os seus passos, e evidentemente que não tem como frear realmente aí este avanço da tecnologia. Mas onde que a gente quer bater é justamente nessa questão aí de como nos prepararmos em termos de legislação trabalhista, até porque muitos estão hoje ingressando na faculdade e já tem aquela o que eu vou fazer, né? Eu olho para um lado, parece que vai acabar, olho para o outro, parece que não vai existir. E aí, doutora Gabriela? É preocupante. Eu, como advogada trabalhista empresarial, eu fico preocupada com essas situações. Mas a gente tem que se adaptar, né? Não tem como a gente não se adaptar. Mas acredito eu que não tem como tudo ser substituído. Um exemplo claro, eu trabalho para uma empresa de construção civil, o vigia da noite caiu nos buracos do elevador. A gente precisa de ter um vigia da noite para cuidar de tudo aquilo que está na construção civil, né? Ele caiu e nesse caso a responsabilidade civil é objetiva, a empresa responde, né? Desculpa eu e a empresa que eu atuo, mas essa é a verdade, né? Então a gente vai estar ali amenizando a situação, mas é a verdade. Então assim, não tem como não ter, a gente não tem como contratar uma máquina para observar, né? Essas foram Transformers, né? Não tem como colocar. Então assim, nesse caso em específico, não tem como. Então, assim, eu atuo na área empresarial, né? Trabalhista empresarial. Então, assim, até então não tem diminuído tanto a demanda. Mas acredito eu que futuramente possa vir a acontecer, sim, uma drástica, né? Então, para os futuros acadêmicos, advogados que estiverem entrando, é bom avaliar até mesmo a área, né, que entrar. Porque a área trabalhista vai dar uma caída, sim. Também é abarrotado, né? O TST, o TRT, tem muito processo. Acho que vai até dar uma diminuída. Um exemplo clássico que nós temos nessa questão do avanço da tecnologia artificial, ou seja, da inteligência artificial, são os estabelecimentos bancários, né? Ou seja, essas instituições
onde no meu tempo tinha república de bancários, banco A, banco B, banco oficial, banco não oficial. Quer dizer, era uma carreira promissora, uma carreira em que todos se espelhavam e queriam, eu quero ser bancário no futuro. Hoje em dia, para quem entrava em banco para poder, de certa forma, na boca do caixa ali, sacar ou descontar um cheque, a gente tinha lá uma série de servidores dentro do banco. Hoje em dia, se a gente encontrar 2 ou 3, eu acho que é o muito, e a quantidade de pessoas que buscam, portanto, o atendimento continua a mesma, né, doutora Flávia? É isso mesmo. Eu estagiei em banco na área jurídica, né? E foi bem na época que começou a botar os caixas eletrônicos com digitais, né? A gente começa a acompanhar essa tecnologia, a gente fica meio perdido, né? E também na advocacia, porque eu lembro no jurídico do banco que a gente tinha que ir no tribunal com um carrinho, carregando processo. Assim, nesse ponto a tecnologia ajudou os advogados, porque hoje a gente consegue advogar de casa, né? De pijama, se tiver de pijama, você consegue ali fazer alguma coisa pelo seu cliente. O que, então, facilitou algumas coisas, a tecnologia facilita, e algumas coisas ela dificulta. Tanto que tem algumas audiências que é sempre presencial ainda, justamente para ter aquela dinâmica que a gente estava conversando. Né, do juiz. Exatamente. Mas, em relação às questões trabalhistas, como a gente falou, tudo isso se transforma. Então, a CLT, talvez, o que a gente possa pensar futuramente é uma norma para quem exatamente, né, da pejotização e ali também do trabalhador. Porque nós temos, dentro da relação com o Estado, que a gente vai chegar nesse momento, nós temos os servidores estatutários e temos os servidores seletistas e tem os servidores que são terceirizados. Então, assim, e tem uma norma para cada um. O estatutário, ele tem um regime próprio. Se ele é federal, ele tem um regime. Se ele é estadual, ele tem outro regime. Mas sempre ali uma norma específica para regulamentar. E na CLT, nós temos os seletistas e tem esse limbo aí, que está aí o Uber, que está aí as profissões que são novas, que antigamente era o que? Era o táxi, era o motorista. E hoje a gente, apesar de se falar de carros automáticos, enfim, a gente ainda está... Vamos mais devagar, vamos mais devagar um pouquinho, né? A gente não chegou aí, todo mundo... Eu vim dirigindo meu carro. Ainda estamos nessa época. Nós ainda avançamos muito. Claro que no banco aqui, se a gente entra no aplicativo, o meu gerente é tipo Magazine Luiza, né? Aparece aqui quando responde. E recentemente eu tive um problema aqui e eu mandando na questão do banco e é só aquela mensagem automática, né? A tecle 1, se a sua opção for tecle 1. Gente, minha opção não é nem 1, nem 2, nem 3. Com quem que eu falo agora? Porque... Adorei. Assim, tem momentos que a gente quer reclamar para uma pessoa real e falar, olha, meu querido, isso aqui não está funcionando. Mas a gente vai se sujeita a essa situação. Engraçado que essa colocação da doutora Flávia, a doutora Gabriela, ela ocorreu na década de 90, quando a nossa telefonia foi privatizada. Sim. Até então, quem é aqui de Brasília e já está aqui uns 20 anos ou algo parecido, quer dizer, a pessoa tinha a Telebrasília e quando queria reclamar, tinha um posto da Telebrasília ali para a pessoa chegar e reclamar. Até que com a privatização, aí começou realmente aí os robozinhos aí passarem para o atendimento e as pessoas ainda tinham aquela esperança de que um dia isso pudesse voltar, que não iria dar certo essa história de reclamar pela máquina. Ou seja, não só na telefonia, como também em outras atividades, exemplo de prestadoras de serviço público, como também do setor privado. Ou seja, é uma tecnologia realmente que não volta. Mas a grande pergunta é justamente essa. No campo do trabalho, patrão, de alguma forma, ele está investindo nessa questão? Ele está de olho realmente nessa questão? Eu achei muito interessante quando a senhora levantou, como também a doutora Flávia também levantou, essa questão do custo por empregado, né? Ou seja, até que ponto realmente fica mais barato ter a tecnologia do que, quer dizer, como mão de obra, do que ter realmente aí um empregado. Quer dizer, nós estamos preparados realmente para isso, porque é aquela história, né? Temos, portanto, aí a tecnologia, vamos investir, portanto, na tecnologia, vai que, de alguma forma, tem uma falha. E aí vamos precisar também de humano para poder corrigir aquele problema, de certa forma, aí rápido. Será que nós vamos chegar no ponto de termos a tecnologia, a inteligência artificial, mas ter também um quadro de servidores para que, quando a tecnologia falhar, entrar, portanto, essa mão de obra humana? Sim, é complicada essa situação, porque realmente a empresa, ela quer
evitar de contratar. Mas só que o Brasil, ao meu ver, não é tão caro um salário mínimo. R$ 1.500. E para ter uma máquina, não é barato. Você vai pagar caro. E a manutenção dela também não é barata. Então, assim, é bom rever a situação se realmente é viável. Porque você vai, igual o senhor levantou, e arrumar essa máquina? Será que, como é que vai ser? Porque eu fui um dia desse fazer depilação a laser, a mulher me falou, a gente não tem como te atender porque a máquina estragou. Não tem como. A gente vai ficar sem te atender. Então, ali eles perderam um cliente, porque eu não volto mais. Meu tempo é cronometrado, entendeu? Então, assim, a máquina tem momentos, sim, que eu acredito que atrapalha a própria empresa, sabe? Mas aí tem as duas vertentes, né? Por que atrapalha? Que ponto que atrapalha eu contratar o empregado? Eu acho que é mais vigilando da empresa, sabe? Se ela fizer tudo direitinho, conforme a CLT, pagar todos os impostos, pagar tudo direitinho, você não vai ter dor de cabeça, não. Se o trabalho é insalubre, por exemplo, um hospital é insalubre, exija sempre a questão dos EPIs, exija sempre, fiscalize, faça tudo correto, que você não vai ter dor de cabeça. Eu ajudo, né, faço compliance para algumas empresas e eu fico nessa exigência, falo, cara, vamos exigir, é periculosidade? Pede tudo que realmente, né, usa todos os EPIs. Então, assim, tem que ter essa fiscalização da empresa, né? E tendo essa fiscalização da empresa, automaticamente não vai ser necessário você contratar uma máquina para exercer aquela função, porque, na minha opinião, a pessoa ainda faz melhor do que máquina, né? Na minha opinião pessoal, né? Mas tem serviços que não tem como a gente se isentar disso. Vai acontecer, a gente tem que estar ciente disso. Por exemplo, na minha opinião, o próximo serviço a ser extinto é do frentista, né? É do frentista. Eu fiz uma viagem recentemente para os Estados Unidos e lá quem abastece é a gente, entendeu? Não é frentista. E aí? O que vai acontecer com esse pessoal? Porque é complicado. Mas é o que vai acontecer. Então, a gente tem que se adaptar à situação. Eu acho interessante esse paralelo, principalmente quando a gente fala da construção civil. Isso porque, como eu falei, meu marido é engenheiro e quando a gente vai falar de obra, tem hora que ele começa a tirar várias coisas ali da mala e é um laser que mede com a precisão e tudo começa a brilhar. E aí você... Assim, são tecnologias que veio para facilitar o trabalho do trabalhador, né? Uau, então, aí a gente... Poxa, legal, porque tem um maquinário que não é barato, tem a tecnologia para fazer esse maquinário, e aí a gente está falando de ciência, de pesquisa, de investimento, né? E isso tudo é muito caro. Então, para esse retorno, realmente, quando ele vem da tecnologia, ele vem em grande escala. E aí a gente vai falar de trator, enfim, a gente vai falar de coisas que vêm para facilitar. Mas você extinguir o trabalhador, eu acho muito temerário, muito complicado. Por mais que a gente consiga avançar, e estamos avançando numa velocidade absurda, né? Sim. Eu tenho aqui 32 anos. Eu lembro da época que saiu o telefone ali, um telefone do tamanho do mundo. Minha mãe vendia telefone. Uma coisa enorme. E hoje a gente pega o celular, liga, vê vídeo, câmera, áudio. No meu escritório mesmo, você bota um código, a porta abre. E você fica, gente, a tecnologia, ela tá entomada a gente de uma proporção que tem hora que a gente fala, não, gente, eu assisti os filmes do futuro, vamos devagar, daqui a pouco esses robôs vão... Daqui a pouco o carro tá voando. Não, pelo amor de Deus, tem hora que você fala, não, vamos devagar. O pior é que já tem, né? Os Já tem, drones né? por aí. Já tem. Pois é. E como que a gente faz? Mas a gente fala também é importante o avanço tecnológico. Só que o avanço tecnológico ele tem que estar ali junto com o avanço humano, porque essas profissões elas vão extinguir, elas vão transformar em outras coisas. São operadores de TI, são operadores de máquina. Sim. Outras surgirão, né? Outras surgirão. E qual é a questão que eu vejo muito da inteligência artificial? É que eles tentam humanizar ao máximo a inteligência artificial. Isso porque nós, como humanos, nós precisamos desse contato. Sim. Então, a Magazine Luiza, ela veio performalizada, né, no atendente. A gente ainda troca relações humanas. Então, a gente vai sempre tentar dar uma segurada, principalmente em algumas profissões, como o médico. Tem pessoas que vêm fazendo cirurgias por robôs, né? Claro que são protótipos, algumas coisas já estão mais avançadas, mas é algo meio recente para nós. Se você for no hospital público hoje, você não vai achar um ortopedista.
muito dificilmente você vai achar. Você vai achar várias pessoas esperando, porque aquele profissional ele está limitado, ele não vai conseguir fazer cirurgia de várias pessoas ao mesmo tempo. E eu falo isso muito na advocacia, porque muitas pessoas falam assim, Flávia, faz o Google Ads, pega aí 100, 200 clientes, vão te mandar. Eu falei, gente, eu não consigo atender esse tanto de cliente. Eu não sei como vocês estão aí, mas o tanto de advogado que eu vou ter que contratar para fazer isso, né? Então, a gente precisa pensar não só no avanço tecnológico, mas como a gente vai abarcar esse avanço tecnológico. Sim. Bom, o tema realmente é amplo. bom, né? É amplo. Já vencemos aqui o nosso primeiro momento, a nossa primeira hora, que não foi uma hora, mas vamos ter uma hora daqui para frente. Eu peço licença para que possamos ir ao intervalo, mas já estaremos de volta e vamos mais 55 minutos debatendo aí este ponto. Tá bom, doutora Gabriela? Muito doutora obrigada. Flávia, peço licença, vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós, são 16 horas mais um minuto e dentro hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, estamos aqui recebendo as participações das nossas convidadas, doutora Flávia de Sá Campos, que é advogada especializada no direito administrativo. Ela foi presidente da Comissão de Direito Administrativo das subseções da OAB em Samambaia e também Ceilândia, conselheira da OAB Samambaia e atualmente é secretária-geral de subseção. Também conosco a doutora Gabriela Rodrigues, que é advogada pós-graduada em Direito Civil e em Direito do Trabalho. Bom, agora nessa segunda hora do nosso debate, doutoras Gabriela, doutora Flávia, doutora Gabriela, é importante, né, a gente, de alguma forma, não deixar perder de vista as questões que geralmente estão aí, né, no mercado de trabalho, estão nos espaços de trabalho. A exemplo, infelizmente, como a senhora já citou, né, acidente de trabalho, que é muito triste, né? Um trabalhador, quando perde a vida, ele que está aí exercendo a sua atividade e de repente ocorre uma falha, ninguém sabe onde é que essa falha aconteceu, pela experiência deste profissional, que atuando no campo de eletricidade, ou então atuando no campo de escavações, ou então numa posição de repente despenca alguma coisa sobre, enfim, são várias as questões dos acidentes, portanto, aí de trabalho. Geralmente, quando esse tipo de acidente, portanto, aí acontece, evidentemente que o empregador fica muito triste, lamentando profundamente, mas a pessoa que se acidenta, machuca ou perde a vida, a família e essa própria pessoa tem os seus próprios direitos, né, doutora? Sim, doutora Gabriela. No direito, a gente fala dano moral por ricochete. Ricochete? Ricochete. Essa é a primeira palavra que eu escuto, assim, né, essa expressão, doutora. Explica para nós, por que ricochete? O dano moral por ricochete, a família pode ingressar em juízo pedindo dano moral equivalente à perda, né? Daquele parente querido, né? E é isso, a família tem esse direito, né? De pedir um dano moral pelo fato... Independentemente da perícia, olha, foi o empregado que não observou direito, não, foi a empresa que não cuidou direito, quer dizer, depende da situação, né? A gente tem que estudar o caso concreto, esse é o fato. Vamos pôr o exemplo que eu citei da construção civil, né? A construção civil, a responsabilidade dela já é objetiva. O que é isso, objetiva? Ela responde independente de comprovação de culpa. Então, como ela independe de culpa, eles respondem. Então, eles vão responder objetivamente, vão ter que pagar o dano moral por ricochete. E todos os danos reflexos a isso. O que são os danos reflexos a isso? O salário, por exemplo, desse trabalhador, por exemplo, se ele era provedor da família, né? Se ele era provedor, provavelmente esse salário a empresa vai ter que pagar ali durante uns 20 anos, depende do caso em concreto. Já vi casos a mãe não trabalhar e ter crianças pequenas e ter que pagar o salário que ele recebia até as crianças completarem a maioridade. Então, assim, é um caso muito sério. Eu tenho um caso na família, em específico. Minha tia tinha banca ali na Feira do Guará. A menina sofreu um choque elétrico e morreu. E era da família, era amigo, não entrou na justiça. Mas ela paga, inclusive, até hoje, o salário que ela recebia, atualizado para a criança que ela deixou, a mãe deixou. Porque ela era gerente da loja e ela recebia bem à época.
Então, assim, é realmente um tema muito triste, mas atual. E é o que muito acontece. O ranking do Brasil de acidente de trabalho e morte, a gente está em 4º lugar, só para você ter... A gente teve lá mais em cima, Já né? teve então, mais em tá cima. melhorando. Não, ainda acho tá que está longe. bem alto, Tá viu? alto, Tá alto, né? Em 4º lugar, a gente Ainda está tá. alto. Tem muito acidente de trabalho. Tem muita gente morrendo. E é, sim, culpa do empregador, né? A gente tem que avaliar a situação ao caso concreto, mas a falta de fiscalização é o que acontece, é o que tem acontecido. A falta de fiscalização, essa é a palavra mais exata para se falar. E nós temos, né, doutora Flávia, o empregador, que a gente costuma dizer de carteira assinada, como também temos aquele trabalhador autônomo. Eu lembro perfeitamente de um caso aqui em Brasília, deve ter o quê? Uns 3 anos, um eletricista autônomo, trabalhando, acabou sofrendo um acidente. O fato é que ele precisou amputar, né? Ter amputado os braços e também as pernas, e a pessoa autônoma, né? Ou seja, quem de alguma forma contrata um serviço autônomo. É importante que observe também a legislação para que de alguma maneira ele não venha a ser também culpado pelo acidente ocorrido, e que, a exemplo deste caso aqui, que praticamente deixou um trabalhador com a vida muito difícil na situação em que precisou ser submetido a processos cirúrgicos? Bom, essa pergunta ela é muito profunda, porque a gente precisa adentrar nos aspectos de responsabilidade civil e responsabilidade do Estado. E aqui a gente está falando da questão do trabalhador, né? Quando a gente fala, nesse caso que a doutora Gabriela trouxe, do choque elétrico, por exemplo, olha, vamos visualizar um choque elétrico dentro de uma feira, que é de responsabilidade do Estado, que é espaço público do Estado. A gente vai falar, essa responsabilidade, ela veio oriunda de quem? Da proprietária da banca, que aí não é permissionário, porque não pode ser proprietário, né? Sim. Até que saia aqui a lei de... Sim. Enfim. O permissionário da banca, será que ele que foi o responsável? Porque quando a gente fala de dano moral, a gente precisa de falar ação ou omissão daquele agente, a gente precisa fazer o nexo causal, que é a conexão entre o ato ou a omissão do agente com aquele dano que foi causado. Então, essa funcionária que faleceu com choque elétrico, esse choque foi decorrente de algo que a permissionária da banca deveria ter tomado como providência, ali na qualidade de empregadora. Então, ela deixou algum fio exposto, foi por culpa dela, ou foi por alguma questão da administração do GDF que deixou a perigo todo mundo? Quantas vezes a gente não vê final de ano, as luzes de Natal, a criança tomou choque? A gente vai ver de que é a responsabilidade. Será que é do shopping? Ou será que é de algum poste realmente, que a SEB não está dando manutenção e que isso aconteceu? Então, a gente precisa saber da onde vem originado aquele dano para que a gente possa falar de responsabilidade. Então, o autônomo, nesse caso, que o Doutora Walter Gabriela Lima falou, cabe também nesse caso que a doutora Flávia falou, porque normalmente em dezembro, eu fui feirante muitos anos, e em dezembro se contrata muito autônomos, porque para prestar aquele serviço ali eventualmente, né? E vamos supor que essa pessoa que morreu era um serviço eventual, ele estava ali uma vez por semana, né, para ser realmente eventual, 1 a 2 no máximo, que a jurisprudência tem entendido que tem vinculação trabalhista, tá? Tem situações, inclusive tem um processo meu que o juiz entendeu que tinha vinculação trabalhista, mas mais à frente eu adentro. Mas vamos a esse caso concreto que a Flavinha estava falando aqui. A pessoa, quando é autônomo, tá, né? A Flávia pode explicar melhor a questão de permissionária, né? Porque é do Estado, ela é mais forte nesse assunto. Mas vamos para a questão trabalhista. Nessa questão trabalhista, o autônomo, o que iria acontecer? Vamos supor que essa moça era autônoma. O que iria acontecer? A minha tia, empregadora, poderia ser responsabilizada? Sim, ela poderia ser responsabilizada, sim. Mas é tudo... eu, como advogada da parte que morreu, eu iria pedir a responsabilidade do empregador e, subsidiariamente, até mesmo do próprio Estado que concedeu a permissão para tia, né? Não vou entrar contra você, tia.
Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Mas é só assim para explicar, né? O assunto. E é muito sério. Responsabilidade civil é um assunto muito amplo, né? Porque como envolve o empregador, envolve o patrimônio do empregador, porque se há uma condenação em fase de execução, tem a responsabilidade ali que ele pode ter que pagar em fase de desconsideração da personalidade jurídica e até os próprios bens particulares serem executados. Então, assim, é um assunto muito fundo. E aqui a gente pode adentrar em umas situações Doutora Flávia. de exemplo do servidor estatutário. Como, por exemplo, tive uma cliente que ela era professora de um colégio público e nesse colégio público ela sofreu um assalto, né, uma situação complicada, e ela sofreu uma síndrome do pânico que ela não conseguiu mais voltar para o trabalho. Meu Deus. Ela é uma servidora estatutária, então quem responde a essa questão é o Estado, porque ela estava sob território do Estado, prestando serviço para o Estado, um agente do Estado, e ele vai responder por isso. Também a segurança pública também é interesse do Estado. Então, nessa vertente do trabalhador, às vezes esse servidor, como terceirizado, está prestando serviço para o Estado. Então, eu tenho algumas demandas nesse sentido, contra até um superior tribunal aqui que a gente tem, que a empresa terceirizada não pagou as verbas trabalhistas. Ela deixou de pagar as verbas trabalhistas. E é função ali do Estado, enquanto tomador de serviço, ele tem que fiscalizar. Então, o fato dele não ter fiscalizado, desse tribunal não ter fiscalizado, ele foi responsabilizado juntamente com essa empresa terceirizada pelas verbas trabalhistas. E isso, claro, adentrando no direito administrativo, a gente for falar aqui de licitações, tem uma garantia, tem um depósito de garantia que essas empresas fazem no momento que vão licitar, justamente para guarnecer as verbas trabalhistas. Então, se essa empresa não pagar, o Estado demonstrando, aí é uma responsabilidade subjetiva, eu tenho que demonstrar que o Estado foi negligente, imperito, que ele estava ali numa situação que ele deveria ter agido e ele não agiu. Por isso, eles foram condenados a pagar as verbas trabalhistas que a empresa deixou de pagar. Doutora Gabriela, quer dizer, o trabalho doméstico, vamos lá, a diarista e também a empregada que tem ali a sua carteira assinada. Suponhamos que uma delas tenha a infelicidade de sofrer um acidente. Quer dizer, vamos pegar aqui a diarista, né, ali trabalhando e de repente sofreu, portanto, ali um acidente, precisou ficar internada, ou então foi um acidente grave, onde o tempo realmente de tratamento acabou não lhe dando chance de voltar, portanto, aí ao trabalho. Como fica a responsabilização de quem a teve dentro de casa realizando esse trabalho de diarista? A empregada doméstica, ela tem lei própria, né, para explicar. Mas o que acontece? Quando tem um acidente de trabalho, em todo caso, como da empregada doméstica também, a responsabilidade é do empregador. A responsabilidade é do empregador e tem que pagar todos os danos inerentes ao acidente, né? No caso, danos materiais, que foram os danos, o gasto que ela teve, propriamente dito, de remédios, hospital, né? E o lucro cessante, acredito eu, que não entra nesse caso, mas ela, depois de 15 dias, é o INSS que paga. Né? 15 dias ali é o empregador, e depois de 15 dias... Isso a senhora está falando no caso da empregada doméstica, mas Isso, e da diarista? Diarista, boa pergunta. Pera, deixa eu só terminar a empregada doméstica. Então, aí com relação à empregada doméstica é isso, ela fica 15 dias com o empresário, né? Com o empregador, né? Recebendo, depois de 15 dias é o INSS que paga. Ela tem estabilidade no emprego, porque... Quando o acidente é no trabalho, existe uma estabilidade de 12 meses, ela não pode ser demitida. Ao depender, né, do acidente, não é minha seara, né, que eu não sou previdenciarista, mas eu acredito que é os 12 meses, e se o acidente causar uma lesão que, vamos supor que ela tenha, sei lá, cortado o dedo, assim, os dedos da mão, né, teve que usar uma máquina que a empregadora pediu para ela usar e cortou os dedos. Ali também cabe danos estéticos também. E ela pode também ingressar em juízo pedindo a rescisão indireta do contrato. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, ao caso concreto, para entender. Com relação à diarista, né, que você me falou, é novo, né? Tudo é muito novo, né? Todo dia o direito é amplo, né? Todo dia tem um caso muito novo. Então, com relação à diarista, querendo ou não, ela é diarista.
ela presta serviço dia, né? Então, ela presta serviço para várias em casas, né? Mas se ela sofreu um acidente de trabalho, acredito eu que sim. Que se chegasse no meu escritório, a gente poderia sim responsabilizar o dono da casa, né? Que é o empresário. Mas tem que avaliar caso a caso e os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Mas eu tenho um caso em concreto, em Valparaíso, que é o atendimento do juiz de lá, que nessa casa que eu estava, né, advogando, né? Eu estava advogado para a empregadora, que os 2 dias que ela prestava o serviço era vinculação trabalhista. Os 2 dias. Né? E a nossa lei fala que são 3. Mas o juiz entendeu 2 e condenou. Ele entendeu que 2 dias já era vinculação trabalhista. Então, assim, o nosso direito ele é tão amplo que dá essa autonomia para o juiz criar, né, as próprias jurisprudências. Então, inclusive, está em fase recursal esse processo, porque eu entendo que, como ela prestava serviço para várias casas, não faz sentido algum ela não tinha subordinação, onerosidade, pessoalidade, não tinha os requisitos inerentes a um contrato de trabalho. Então, quando não tem os requisitos inerentes ao contrato de trabalho, o que acontece? Não tem a vinculação trabalhista. Então, eu, advogando para ela, tenho minha linha de defesa. E advogando para o empregador, eu também tenho a minha linha. Mas acredito, se eu advogasse para a empregada, eu iria pedir sim. Nesse mesmo tema, doutora Flávia, qual é o ponto de vista da senhora? Porque, assim, nós temos a responsabilidade de um modo geral, que é a responsabilidade do direito civil. Quando não é cabível a responsabilidade trabalhista ou a responsabilidade específica do Estado, é cabível a reparação civil. Então, o que a lei civil fala? Aquele que comete um ato ilícito deve ser obrigado a reparar na medida da extensão do dano. Então, aqui, nesse caso, como você falou da questão da diarista, a diarista aqui, já fazendo uma consultoria nesse caso aqui, seria o quê? Ou pedir o reconhecimento de vínculo trabalhista, a depender se aquela empregada ela responderia ali os critérios de habitualidade, subordinação, todos aqueles requisitos que a CLT traz como relação trabalhista, e a partir daí vislumbrar a linha jurídica que ela pode seguir. Em não cabendo ali uma regulamentação trabalhista, a gente iria para a esfera civil, sim, que é o dano inerente a qualquer um aqui. Né? Se você for atropelado, se você na casa de um colega joga um copo, não sei, a situação do direito a lei ela resguarda que essa pessoa que foi lesada por algum ato de terceiro, que ela seja responsabilizada. Então, se essa diarista, como a gente falou, a gente tem que ver qual foi o motivo dela ter caído. Sim. Foi não ter fornecido o EPI? Foi não ter... E aí, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, e aqui a gente pode falar disso, porque às vezes o empregador, ele compra todo o material e a pessoa não usa. Então fala, para você trabalhar, você tem que estar de cinto, de capacete, tem que estar amarrado, aí você chega lá, o pedreiro está pendurado com um cabo de vassoura, você fala, meu Deus do céu. Se esse cara cair daqui... Aí, se ele cair dali, a gente vai alegar como advogado culpa exclusiva da vítima. Por quê? O empregador, ele tomou todas as medidas necessárias para que aquela pessoa não caísse dali. Mas ele arrediu, enfim, decidiu por conta própria. E a gente fala de culpa exclusiva da vítima também em casos cíveis. Sim. E eu vou dar um exemplo aqui que é muito besta. Transpassar a rua sem ser na faixa de pedestre. Muitas vezes a pessoa sai ali correndo para atravessar a rua e é atropelado. E o TJ aqui entende que isso é culpa exclusiva da vítima. Porque não era lugar ali para ele estar passando. Ali o veículo ele vem em alta velocidade, ele não está esperando que tenha um pedestre. E a gente fala, meu Deus, mas a pessoa ainda foi atropelada e ainda vai ter que pagar... De entrar na casa também, um cara entrou na casa. Mas existe unanimidade nesse pensamento? Tem unanimidade, a culpa exclusiva da vítima. E tem também a culpa exclusiva da vítima quando a gente fala de responsabilidade do Estado. E eu vou te dar outro exemplo também. Quando o policial, ele ali na sua atribuição, ele dá voz de prisão para alguém. Para aqui que eu vou enfim. Prender seu carro. E a pessoa sai em fuga... A partir do momento que ele saiu em fuga, ele está assumindo risco. Então, se o policial der uns tiros nele ali, já vai estar mais tranquilo dele explicar, porque ele já deu a ordem de parar. Sim. Ele, como regente pelo Estado, ele deveria atender aquela ordem. A supremacia. Ele não atendeu. Então, ali, o fato dele ter saído correndo
a gente já entende que ele está assumindo o risco do que vai acontecer. Porque a polícia tem a obrigação de quê? De investigar, de parar, de tomar as medidas cabíveis, até para não ser responsabilizado por uma omissão, uma prevaricação, enfim. São os casos de responsabilidade que a gente tem. Então, a gente depende muito do caso concreto. Perfeitamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Deixa eu avançar também aqui com as senhoras sobre um fato que, infelizmente, tem ganhado força, por mais que as políticas públicas orientam aí as pessoas a denunciarem, e quanto mais a denúncia acontece, parece que as pessoas que partem para esse tipo de ação não levam muita fé na questão. Eu estou me referindo aqui, portanto, ao assédio moral, portanto, no trabalho, né? É uma realidade, né, doutora Gabriela? Sim, é uma realidade. A responsabilidade civil ela é interligada com o direito moral, né? Como eu vou responsabilizar o empregador, né, de um dano moral? É tudo muito interligado. Então, o dano moral ele tem várias vertentes, né? Vamos supor assédio no trabalho ou volume imenso de trabalho, colocar muito trabalho, trabalhar em hora extra, porque normalmente os acidentes de trabalho acontecem quando o empregado começa ali na hora extra, né? Porque ele está trabalhando além do que foi pactuado em contrato de trabalho. Então, isso tudo tem essas vertentes do direito do dano moral. O dano moral estético, né? É uma vertente, né? Porque você pode pedir o dano moral e juntamente o dano estético, né? Porque um exemplo claro foi o que eu falei, de cortou os dedos, né? Então, isso é um dano estético e o dano moral. O dano in repsita, que você não precisa explicar, é o objetivo que eu expliquei, que o empregador ele já responde por si só, não precisa explicar que ele tem culpa naquele contrato, como na construção civil, como no petróleo, você está ali no petróleo, ou como também no posto de gasolina, porque tudo isso são atividades perigosas, que geram periculosidade. Então, ali, automaticamente, você ingressando em juízo, pedindo a rescisão indireta, que é pedindo o dano moral em face do empregador, e pedindo todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho, você consegue os danos que foram ocorridos no contrato de trabalho. Mas e o assédio? Ou seja, aquele em que a pessoa chega para trabalhar, não lhe dá, portanto, a atividade, deixa ela sentada olhando para a parede. É uma agressão? É uma violência? Sim, é um assédio? Eu tenho um caso concreto, um pouco mais severo. Uma grávida foi demitida por justa causa. Ela tinha, né, tem que ir ao banheiro com uma certa frequência, a empresa proibia ela de ir ao banheiro, era só 5 minutos. Falavam que mexia no celular, e não era o que ocorria, ela estava grávida, né? Aí foi demitida por justa causa. E o supervisor imediato dela mandava, se caso você queira vomitar, tem um balde aqui do seu lado para você vomitar. Então, assim, isso cabe o dano moral, assédio moral, perseguição, o que estava acontecendo, né? Então, é um caso em concreto que eu estou trabalhando. É muito sério, gente. Hoje em dia, e principalmente, eu não sei o que acontece, é muito contra a mulher. É uma coisa, assim, que o homem é uma perseguição, tem que ser... As empresas elas têm que recalcular a rota, essa é a minha palavra, sabe? Elas têm que avaliar, principalmente porque a empresa ela responde pelo supervisor. É a empresa, se o supervisor maltrata o seu funcionário, se isso aconteceu, a empresa vai ser responsável. É o preposto. É o preposto, exatamente, ele é responsável. Então a empresa tem que recalcular essa rota e avaliar o que está acontecendo, porque se tem tantas demandas trabalhistas, o que está acontecendo? Eu tenho que preparar melhor a minha equipe, eu tenho que trazer uma cultura organizacional para minha equipe. E eu trazendo essa cultura organizacional para minha equipe, essas coisas não irão acontecer. Porque esse processo por si só é um processo de R$500 mil, pelo menos. Entendeu? E isso pode quebrar uma empresa? Sendo bem sincera, pode. E o assédio moral, ele vem ali da mesma lógica, basicamente, do dano moral, o assédio. Porque você precisa ter um ato que aquele agente tenha cometido ou uma omissão, como você falou. Ele não está produzindo, mas a chefia não está passando a demanda. Esse assédio, ele não precisa ser reiterado, mas ele depende do tipo de assédio também, né? Se for uma discriminação. Então, tudo isso a gente avalia sempre. Fica chato a gente falar cada caso é um caso, né? Mas tem hora que fica chato isso. Mas a gente precisa avaliar em qual situação aquilo ali vai ser um assédio de fato para o trabalhador.
quais são as características desse assédio, porque o assédio ele pode ser sexual, ele pode ser moral, ele pode ser psicológico, discriminatório, então a gente tem várias vertentes. Ou seja, é aquela situação, né? O patrão, quando ele vai ter ali sob a sua responsabilidade o trabalhador, antes de mais nada, não sei se tem que fazer um curso, evidentemente não estamos aqui generalizando, mas é importante, né, essa boa relação entre o patrão com o empregado, primeiro porque o serviço vai render com toda certeza. E, acima de tudo, manter o respeito, tanto o empregado com relação ao patrão, o patrão realmente com o empregado. No final, todos ganham, não é, doutora Gabriela? Sim, todo mundo ganha. O que não pode é justamente fatos que a gente tem aí, conhecimentos, né, que acontecem de privilégios, até mesmo pessoa que ganha mais do que o outro exercendo a mesma função. Tudo isso, evidentemente, que motiva o empregado a buscar, portanto, os seus direitos. Agora, quando ele vai, quer dizer, e muitos não vão temendo perder o emprego. Como é que fica aí essa questão? Olha, eu estou sofrendo tudo isso, mas se eu denunciar, eu vou perder o emprego, vai ficar pior ainda para mim. E a pessoa deve ir ou não deve ir, doutora Gabriela, buscar os seus direitos na justiça quando está enfrentando esse tipo de situação? Na minha opinião, como advogado trabalhista, deve sim buscar os seus direitos, ingressar em juízo. Você não vai perder os seus direitos, que você pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, como eu esclareci antes. A rescisão indireta do contrato de trabalho é você pedir todos os direitos como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, você entra em juízo, procura um advogado e ele vai entrar em juízo e pedir todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho. Você não vai perder nada com isso. Você vai parar de viver o que está vendo, esse assédio moral, sexual, né, psicológico, porque hoje é a doença do século, é o psicológico, né? E hoje em dia é uma guerra que tem dentro da empresa, que eu vejo claramente com os meus clientes. Então, assim, realmente, primeiramente, a empresa tem que ter esse resguardo, essa cultura organizacional. Mas o empregado, se ele realmente vê que o quadro não muda, tem que sim buscar os seus direitos e ingressar em juízo, sim. Essa é a minha opinião. Pois não, doutora Flávia. E a gente fala de assédio moral aqui, mas no serviço público, a maioria dos servidores que eu atendo sofrem assédio moral no trabalho. Sim. Então, são demandas excessivas, mensagens fora do horário de trabalho. Na França, por exemplo, se você encaminhar, só o fato de você encaminhar uma mensagem de trabalho para o e-mail fora do horário ali da pessoa, já configura um tipo de assédio. Sim. Então, aqui, a gente até vai mais, a jurisprudência é mais no sentido da habitualidade, ser reiterado, para configurar. Em outras legislações, isso são mais rigorosas. Então, só o fato de você estar acionando aquele trabalhador, tirando ali o sossego dele, porque ali é o horário dele de descanso, não é a hora dele estar trabalhando. Mas e o trabalhador, no horário de trabalho dele, ele pode passar mensagem? Você diz de trabalho? Pode. No seu horário de trabalho? Sim. Não tem porque problema ele está trabalhando. Não, se for com relação ao trabalho, né? Isso, que ele porque não tem pode... empresas, por exemplo, que eu tinha loja, né? De roupa de criança. E as minhas funcionárias, elas vendiam online. Sim. Entendeu? Aí está dentro do contexto. Aí está dentro do contexto. Sim, mas eu quero dar uma fugidinha, ver não, como é que tá em casa. Não, ali, mas tá aí tem bem. que ter no compliance da empresa, né? A empresa tem que, na época que ela for fazer o contrato de trabalho, colocar lá, proibido mexer em celular. Isso gera justa causa. A senhora que trabalhou na construção civil, eu lembro, tem o quê? Eu acho que tem menos de 10 anos, teve um acordo coletivo, onde nas obras o trabalhador ele tinha um horário certo para ele poder pegar o seu celular e ver como é que está em casa. Tinha o quê? 10 minutinhos ali para poder ver se recebeu alguma mensagem ou tem horário do almoço, né? Enfim. Quer dizer, por que eu estou puxando esse assunto também? Né? Hoje já temos a realidade nas escolas, né? Onde já é lei federal, onde existe toda uma disciplina que ainda precisa ser regulamentada sobre essa questão da lei do celular em sala de aula, né? Que é totalmente proibido até, portanto, aos 18 anos. Enfim, esse tipo de situação, será que poderá também chegar a alcançar os locais de trabalho, ou seja, não importa se trabalho público ou então privado, ou seja, a pessoa está com o celular, então deixa ele ali, você só vai pegar teu local próprio. Será que a gente vai evoluir para isso ou não? Ou seja, os adultos são bem conscientes
fazendo um paralelo aí com as crianças que hoje não podem mais ter os seus celulares no interior das escolas. Tomara que chegue, Valtelino. Por que Tomara que chegue para a produção ser melhor, né? Até mesmo desvia a atenção ali. Quem opera com máquinas mesmo, vai mexer com o celular, às vezes um desvio, acontece um acidente de trabalho, o que vai acontecer? O empresário vai ser o culpado, sendo que a culpa é realmente exclusiva da vítima nesse caso. E até provar é complicado. Então, assim, eu torço para que evolua para isso, porque trabalho é trabalho. Eu sou empresária, tenho o meu escritório, tenho pessoas que trabalham para mim. Então, assim, quer falar, liga no fixo. Tem o telefone fixo para isso. Acontecer algo sério em casa, com o filho na escola, liga no fixo, né? Inclusive, incentiva as empresas a voltarem a ter telefone fixo. Então, a gente já Doutora tem um ponto Flávia. de divergência aqui, né? Porque eu acho então que... vamos lá. Porque assim, a não ser que você seja um viciado em celular, a não ser que você veja conteúdos impróprios ali no ambiente de trabalho, a não ser que você realmente use, não saiba ponderar ali a situação, como a gente está falando. Você não vai operar uma máquina, você não vai pilotar um avião mexendo no WhatsApp, né? Não tem como, gente. São duas coisas diferentes. Porque né? tem gente que é sem noção. A mesma coisa dirigir no celular. Isso é horrível. É um hábito que, se você for andar aqui na subida da rua, você vai ver várias pessoas com esse mesmo costume. Então, assim, eu acredito que, como a gente fala do alcoolismo, das drogas, dos viciados, ou a gente vai ter que regulamentar essa situação nesse sentido, porque, gente, o nosso banco está aqui, a agenda escolar da minha filha é no meu celular. Eu também. Assim, tudo é no meu celular. Se eu não puder, em 1 minuto, ver uma mensagem aqui e poder responder depois, eu acho que isso me tiraria meus direitos humanitários de comunicação. Eu não aceitaria Dignidade isso. da pessoa humana. Dignidade Já vamos da logo para a pessoa Constituição. humana. Porque eu acho que não faz sentido. A não ser que realmente... você vai entrar no centro cirúrgico. Olha, ali é a concentração, né? Tem uma vida em risco, vamos preservar. Né? Agora a pessoa trabalha numa loja vendendo roupa. Fica lá o tempo todo sem ninguém entrar. Na hora que entra... pergunta... Gente, calma, vamos devagar. A gente precisa ter inteligência humana para a gente conseguir regulamentar a inteligência artificial. Né? Se a gente for radical nesse ponto, o que estaremos vivendo daqui a 10 anos? A doutora Flávia convenceu a senhora, doutora? Cara, eu tô achando, viu? Gostei, mas acho que tem que ter um equilíbrio aí, Tem que ter um equilíbrio. Porque eu era empresária, né? E atuo para empresas, então eu sou um pouco radical. E a Flavinha, acho que ela foi ali no termo, Não ali é no à toa meio. que a justiça, o símbolo é uma balança, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia fixa e quando a pessoa vem falar com a gente pensa, não, mas peraí, mas será que precisa disso tudo mesmo? E por isso o debate, por isso a gente está aqui hoje. Nessa linha de bom. raciocínio, doutora Flávia e também doutora Gabriela, começa com a doutora Flávia. Quer dizer, as empresas, elas podem, já que tem, portanto, o endereço eletrônico do empregado, ver ali as suas páginas, né? Como é que ela está de férias, onde é que ela foi, como é que ela passa a noite, seu fim de semana, como é que foi, os seus relacionamentos. A empresa pode fazer? Aí aqui a gente já vai falar da LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados. Então, assim, uma coisa é a sua intimidade. Se aquilo não for relacionado com a sua prática de trabalho... né? Aberta, tá todo né? mundo aberto. E aí vai muito da sua regulamentação. Se você abriu para o público a sua página pessoal e lá você posta a sua vida, lá você posta a sua rotina, eu não posso virar para o empregado e falar, não, me tira aí essa semana que eu tô de férias. Não olha me minhas redes adiciona. sociais. É por isso que tem os melhores amigos, né? Então, verdade. assim, você consegue limitar dentro da sua página aquilo que a pessoa vai ter acesso ou não a você. Então, aí é realmente as regulamentações das redes sociais, as ferramentas já têm esse controle que basta a gente exercer. Mas, como a gente falou, a partir do momento que você se torna ali um perfil público, você está alimentando, você está sedimentando aquilo. Até porque você pode bloquear a pessoa e ela não vai ver nada seu. É como se a conta nem existisse. Né? E tem uma ampla discussão sobre o direito digital, né? Alexandre de Moraes aí, e, enfim, e fala justamente sobre isso. Até onde eu posso entrar na sua ferramenta, na sua intimidade. Tem países que nem aceitam o WhatsApp, não aceitam o Facebook, justamente porque elas têm informações tão preciosas que hoje, se a gente tivesse acesso global, a gente ia ver crimes sendo cometidos pelo WhatsApp, provas. A gente fala muito isso também no direito, porque, por exemplo, a gente só consegue aquilo que a gente consegue provar. Na hora que eu falo do dano, por exemplo. Aí você fala, não, eu tenho uma mensagem no WhatsApp. Tá,
beleza, ali você pode usar. Mas às vezes você sabe que tem uma prova que não está no seu alcance. Sim. Então, se a gente tivesse essa possibilidade de restringir essas coisas, será que isso ia facilitar o nosso cotidiano ou será que isso ia prejudicar ainda mais o que a gente já tem? Nós, como advogados que trabalhamos com o concreto, para a gente ia ser bem difícil. Por quê? Tem provas que você só pode pedir se você pedir para o juiz, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário. Imagine se qualquer um pudesse ver aqui a sua conta, as suas transações, quanto você paga de trabalho. Hoje, eu lembro de um tempo de um professor meu de direito civil, que ele falava, se a pessoa virar... Era um caso de um vizinho que estava revirando o lixo de outro vizinho. Cara, no meu lixo ele vai ver o que eu como, qual a medicação que eu tomo. Eu falei, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Como lixo, o direito à privacidade do meu lixo, porque ele tá abrindo o meu lixo e ele tá vendo o que eu tô jogando fora. E eu pensei, gente, mas onde vai essa discussão? E quando você para analisar, faz sentido. Ele vai saber se eu tomo um remédio controlado ou não. Tudo não isso. É? Se eu jogo ali um contrato fora rasgado, se ele vai ler. Assim, o que faz sentido é o que a gente dá sentido para isso. Então, se para ele é importante que o outro não venha vislumbrar aqui o meu lixo, eu, como advogada, eu tenho que entender o ponto de vista dele e, assim, fomentando juridicamente o que acho concreto e o que não acho concreto. Esse caso em concreto, Doutora Gabriela, que ela está falando, me fez lembrar um caso de uma cliente minha, que ela viajou para Cancún. E o supervisor imediato dela viu essa viagem. E ele nunca tinha viajado para o exterior. Então, o que ele fez? Começou, a partir desse momento que ela viajou para Cancún, a perseguição. Então, assim, realmente, os impactos que a rede social pode causar. Mas, assim, é o direito dela postar, né? É um direito dela. Tem uma amiga minha também, que quando ela foi para Paris, eu falei, gente, como é que você tá em Paris, você não consegue postar uma foto? Ela não posta e nem me marca, porque depois eles vão achar que tá pagando muito meu salário e vão querer reduzir. Adorei. Eu falei, nossa, eu não teria esse autocontrole, mas... E ela fez. E Sério? toda vez que ela viaja, ela vai para vários países e ela não posta nada. Ai, mulher, não dou conta, não. Eu acho que tira a intimidade, né? É. Você não pode viajar Então, e postar... pra que tem rede social? Acho que é melhor logo excluir. Eu também não sei. Aí vai de cada um. Gera... Agora é o caso concreto. De alguma forma, gera algum tipo de prejuízo para o funcionário, o empregado, quando ele sai de atestado médico, dependendo ali do CID, essa pessoa sai e, de repente, a empresa aceita ali perfeitamente, não vai contestar, um atestado médico não é nem para contestar, mas, de repente, essa pessoa está, né, em Caldas Novas ali, tomando banho de água quente. Eu tenho um caso concreto disso aí. O esconde. Concretíssimo. Como é que Se o meu pode, cliente essa estiver situação? ouvindo aqui, ele vai saber que é Mas ele. não fala o nome do cliente, não. Adorei. Vou até filmar. Vou pôr na rede social. Que é exatamente esse caso de apresentar atestado médico. E claro que não era no mesmo período. E aí onde foi a problemática porque no Instagram a gente posta TBTs. Sim. Não tem data, você posta, a pessoa tira um print na hora qualquer e fala, foi aqui na época que você estava de atestado. Ele, mas eu não estava nem aí. Eu estava em Minas Gerais. Como que você vai dizer que eu estava? Então, assim, é uma vulnerabilidade, é um problema que às vezes a gente cria sem ter necessidade, né? A gente fala que a internet é uma mentira. Por quê? Se eu quiser postar aqui agora uma foto do meu escritório, eles vão achar que eu estou no meu escritório. Vai ou não vai? Eu fui pra praia recentemente. Se eu postar uma foto da praia aqui, eu posso dizer que eu ainda estou lá. Então, a internet, ela tem essa questão que ela não é tão afixada, digamos, com a verdade. Hoje a gente vê na inteligência artificial foto lá do dono do Facebook com o Elon Musk e ele se abraçando, se beijando. A inteligência artificial, ela cria imagens, cria áudios. Sim. Então, hoje, a gente, para falar de prova digital... Tá vendo todo um requisito. Vai lá no cartório, bate aqui o WhatsApp. E se esse número não for dessa pessoa? Sim. Então, até na hora que você vai fazer uma ata notorial ali, ele fala, eu vou registrar o que tá aqui, mas eu não sei se esse número é esse número. De quem que é, se é da pessoa que você tá falando. Eu tô redigindo o que você tá falando que tá tendo. E isso eu vou documentar. Mas se aquilo é verdade, aí são outros 500. Né? Então, não é que prejudica, mas às vezes essa exposição, principalmente do núcleo ali das pessoas que você tem, aí é o tal da autorregulamentação. Você vai
já viu situações similares ali no trabalho. Agora ele bloqueou todo mundo e fechou o perfil dele, que ele deixava aberto. Sim, melhor Então, coisa. as pessoas, nesse caso de assédio moral e perseguição, elas distorcem as provas que estão ali. Isso é muito comum também em caso de direito de família. Aquele pai que todo dia paga pensão, certinho. Viajou, postou uma foto na viagem. Viaja todo final de semana. Teoria e as da fotos? aparência. Teoria da aparência. Teoria da Então, aparentemente, pessoas que ostentam na internet um estilo de vida, com carros importados, e no final das contas não tem dinheiro, né? Muito comum. Mas teoria da postou, aparência. já conseguiu um grande aumento de pensão por conta fica postando, Exatamente. fica postando. E principalmente uma coisa que eu acho que pesa muito é o deboche. Então vamos supor que a pessoa vê que se acidentou. Ai, gente, fulano falou que se acidentou na minha loja. Isso tudo é prejudicial. Sim. Então tem que ser utilizado com inteligência, porque na hora que cai nos advogados aqui, parecido com nós mesmo, a gente vai usar tudo que tiver em desfavor dessa pessoa, por mais que a gente não saiba com extrema precisão se aquilo realmente é a verdade. Nós estamos ali, o advogado ele é parcial. Quando eu entro com a ação, eu quero que o meu cliente vença. E ele vai vencer com as provas que a gente conseguir. E se essa prova é duvidosa, dentro do contexto do acervo probatório, a gente vai fazer ela ter um peso maior. Sim. E aí a gente está falando de argumentação jurídica. Então, não dê pano para manga. Perfeito. Doutora Gabriela, quer dizer, o empregado, o trabalhador em si, ele sabe, já é preparado para resguardar os seus direitos? O empregado, né, no caso? Isso. Depende da categoria, né? Porque hoje em dia o empregado pode ter uma série de estudos, né? E tem empregado que, como a gente citou, é empregada doméstica. Então, talvez ela não saiba, né, como procurar esses direitos. Mas no DF e no Brasil existem as subseções da OAB, né? E nessas subseções tem as comissões temáticas para cada tema, né? E existe a comissão temática trabalhista, que você pode estar ali procurando, tem a advocacia da ativa também. Então, tudo isso você pode estar procurando para resguardar os seus direitos. Hoje, até mesmo, tem até as faculdades de direitos, né? Dá essa garantia ali de auxílio jurídico, consultoria. Então, assim, o empregado tem como, sim, buscar esse direito em juízo. E para a senhora, doutora, como é que a senhora avalia também essa questão? Assim, quando a gente fala de assistência, hoje em dia... A gente sempre teve, na verdade, a Defensoria Pública, as faculdades de Direito, elas prestam esse serviço voluntariamente. Hoje temos muita informação no Instagram, apesar de não parecer, né? Muitos advogados postam esse conteúdo informativo. Aqui é isso mesmo que a gente faz, aqui na rádio, não só nessa rádio, em tantas outras. Quando a gente está dizendo direito, quando a gente está discutindo um caso concreto, a gente está conscientizando e informando as pessoas das garantias que elas têm. E eu sempre falo isso no escritório. Doutora, se eu não pagar um advogado... Se você não pagar um advogado, tem a Defensoria Pública. Claro que você tem que comprovar ali que a sua renda não é condizente, que você precisa, né, naquele auxílio gratuito. Mas tem várias ferramentas e no direito, na advocacia, a gente tem uma ferramenta que chama Advocacia Pro Bono. É claro que é uma prática que nós, advogados, não podemos fazer reiteradamente, mas se chegar, por exemplo, no meu escritório, uma demanda a qual eu me emocione, a pessoa não possa pagar, eu posso exercer a advocacia pro bono, que eu não cobraria exatamente nada dessa pessoa específica. Não pode ser uma prática reiterada, tá? Não pode ser habitual, tem que ser algo pontual, essa advocacia pro bono, que é o que a gente faz por mérito nosso, por profissão que a gente escolheu. Para a gente poder já caminhando aqui para fechar, o relógio não para, né? Deixa eu entrar aqui nessa questão aqui da responsabilidade civil em contratos. Tem os particulares, como também tem os contratos públicos. Enfim, tem muita diferença de um contrato para o outro, ou seja, são temas diferentes em termos assim de... quando a gente aborda realmente a questão do contrato, doutora Gabriela? Então, um contrato trabalhista com o empresário, com a CLT, com o particular, aí se abrange a responsabilidade civil do particular. Certo. Então, até que ponto a responsabilidade civil? Depende do caso em concreto. O acidente de trabalho, depende de qual acidente de trabalho. Se ele tinha que usar EPI e não usou EPI. Aí, como ele vai ser responsável por isso, o empresário? Objetivamente ou subjetivamente? Nesse caso, se era num hospital, então faltou a fiscalização,
né? Para ver se ele realmente estava usando os EPIs. Então, tudo isso, no particular, é dessa forma que funciona. Agora, no público, a Flavinha, né, é especialista nisso, ela pode estar explicando para a gente. Agora, no particular, eu atuo nessa área. Mas antes da doutora Flávia, deixa eu só botar mais um grauzinho de dificuldade aqui. Num canteiro de obra de uma embaixada. E, de repente, um nacional brasileiro está ali trabalhando e sofre, portanto, aí um acidente. E a embaixada pode dizer, olha, lá no nosso país não existe esse negócio de indenizar quem machuca no local de trabalho. Quer dizer, e aí? Ou seja, a embaixada tem que seguir a nossa legislação ou a deles? A regra do direito do trabalho é do local da prestação de serviço. Então, como a regra no local da prestação de serviço, sim, é o Brasil. Ele tem que seguir a CLT, tá? Mas tem um caso, eu tenho um caso em concreto que uma funcionária, ela foi contratada no Brasil e prestava serviço no Canadá. Eita. Aí, realmente, aí tá uma discussão, porque a outra parte fala que é um contrato civil e eu entrei falando que é um contrato trabalhista. Então, assim, realmente tem que ser avaliado cada caso em concreto. Mas esse caso que o doutor Walter Lima lançou é realmente a seara trabalhista brasileira, né? Que ele tem todos os direitos trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho. Aí responde civilmente, responsavelmente por tudo, né? Agora, para executar, aí que as questões, né? Porque ele pode responder, mas e a fase de execução, como é que fica? Como é que a gente vai penhorar esses bens? Como é que a gente vai poder desconsiderar a personalidade jurídica desse pessoal? Aí já é um outro viés. Mas a responsabilidade civil é, sim, deles e é do Brasil, a regência da lei. Doutora Flávia, a senhora foi citada, né? Especialista, portanto, na responsabilidade do Estado em contratos públicos. Conta para nós. A responsabilidade do Estado, ela é diferente em todas as suas premissas. Isso por quê? Até o conceito de princípio da legalidade no direito administrativo, ela é diferente do direito civil entre particulares. Isso porque no direito administrativo, a gente vai falar ali sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o que vale é o coletivo. O individual é discutido no civil. Então, quando a gente fala de um contrato de prestação de serviço, a gente fala, e aqui a gente vai entrar mais em questões licitatórias do que aqui realmente. Por quê? Quando o Estado ele contrata, dificilmente ele vai gerar lucro. Ele não quer lucro, ele quer apenas a prestação do serviço, certo? Então, aqui a gente tem... Vocês já ouviram falar do fato do príncipe? Tem. Existe no direito do trabalho também. Tem no direito do trabalho também. Então, é quando aquele contrato ele começa a ser exequível, no momento a administração ela tem, digamos, superpoderes contratuais que ali no tete-a-tete no civil, de particular para particular, seriam outras garantias. Então, por ter a supremacia do interesse público sobre o privado, ele é resguardado em outras searas que aí foge do direito civil, porque não são particulares contratando em pé de igualdade, é o Estado com particular. Né? Se você for pensar na máquina do Estado, aqui na Praça dos Três Poderes, se você for olhar, o Estado ele é muito maior do que uma simples empresa prestadora de serviço. Então, as garantias não são as mesmas e cada contrato ele vai ser avaliado e executado de acordo com o termo que foi posto. E aí a gente vai vir de searas federais, estaduais, se é um contrato temporário, Secretaria de Educação, por exemplo, se é se é uma merenda que você está pedindo, qual é a garantia, porque o Estado ele tem que prestar aquele serviço. Então, se você não me oferecer alimentação, eu vou contratar outra pessoa. E aqui a gente vai ter outra discussão. Não vai ser aquilo exatamente que a gente assinou. Então, por quê? Porque o Estado ele tem garantias superiores ao particular. E ele precisa atender. Então, o fato dele não atender, claro que tudo tem que estar no contrato regulado, certinho, né? Porque a administração ela só faz contrato por escrito. Contrato verbal com a administração não tem. No direito civil a gente tem. Se eu combino com a Gabriela que a gente vai fazer uma obrigação, a gente está obrigado, por mais que a gente não tenha assinado nada. Então, essa prerrogativa já não vem para o Estado. Né? Claro que isso vai ser uma discussão, mas se discutir vai perder, né? Por quê? Porque o Estado formaliza os seus contratos. E o contrato terceirizado, doutora Gabriela, como é que fica? Né? Nós temos uma empresa que
que está prestando serviço para outra empresa e que contrata, portanto, o seu próprio quadro de trabalho, né, de trabalhadores. Quer dizer, quem contratou a empresa terceirizada tem também responsabilidade em termos de segurança sobre aquela pessoa que está ali contratada para exercer aquela função na empresa terceirizada? Bom, em se falando em contratos particulares, não entrando na seara do Estado, como a Flavinha estava falando, em contratos particulares, depende. Em regra, não responde. Quem responde é a empresa que está terceirizada, em regra. Mas em forma subsidiária, pode responder sim. Vamos supor que teve um caso em concreto numa escola em Ceilândia, que uma mulher foi limpar a escola. Lembro. Foi limpar a parte de cima. A parte de cima da escola. Aí responde em forma subsidiária o próprio Estado, né? Porque era um colégio público, que eu não me engano. Então, essa fiscalização tem que ter. Essa fiscalização de quem contratou a empresa terceirizada. Entendeu? Tem que existir, porque você pode sim ser responsável subsidiariamente, né? Como por não fiscalizar aquela situação, a obra, o contrato, por si só. Perfeito. Bom, como o nosso tempo já está caminhando, já estou administrando aqui o tempo, eu peço licença às senhoras, eu tenho aqui as manchetes do jornal que entra no ar daqui a pouquinho, aqui, tanto na rádio como também na TV. Depois das manchetes, coisa rápida, eu passo para as senhoras para trazer o que as senhoras pretendem deixar aqui registrado dentro desse nosso debate, tá bem? Só um instantezinho, por favor. São agora 16h50, agora no horário de Brasília. E vamos nós então aqui com as manchetes. Presidente do Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2025. Em sessão solene, ministro Luiz Roberto Barroso destaca a união entre os poderes pelos princípios da Constituição. Tribunal Superior do Trabalho abre ano judiciário como foco na uniformização da jurisprudência. STF derruba medidas cautelares impostas por um juiz contra acusado de tráfico de drogas. Justiça de Pernambuco decreta a prisão preventiva de 13 presos em flagrante após violência no jogo entre Santa Cruz e Sport Recife. Supremo determina que a União suspenda a cobrança de dívida previdenciária de Alagoas até que o processo administrativo fiscal seja concluído. E ainda, com autorização da Justiça, Operação no Amazonas resgata trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de fevereiro, começa logo mais às 18 horas. São 16h52, você está com a Rádio Justiça. Estamos aqui com o Justiça na Tarde, conversando e, claro, debatendo essa questão trabalhista sobre acidente de trabalho, assédio moral no trabalho, dano moral no trabalho, responsabilidade civil em contratos particulares, como também em contratos públicos e ainda como o trabalhador pode se resguardar dos seus direitos. Conosco nesse debate as doutoras Flávia de Sá Campos, que é especializada em Direito Administrativo, e a doutora Gabriela Rodrigues, ela que também é advogada e pós-graduada em Direito Civil e em Direito do Trabalho. Começa com a senhora, doutora Gabriela. Estamos aqui com 2 minutos e meio para a senhora deixar registrado aqui. De repente eu não consegui formular a pergunta. Tomara que eu vá fazer aquela pergunta para mim para eu responder isso que eu quero falar e eu não fiz. Como eu sou bonzinho, né? Vamos colocar assim. Eu deixo para a senhora, então, brincadeira, para a senhora ficar com os 2 minutos. Eu acho que a gente explanou muito bem o tema, a gente falou sobre tudo, né? Meu nome é doutora Gabriela Rodrigues, especialista em Direito do Trabalho. Pode procurar o meu nome no Instagram, qualquer dúvida pro trabalhador, eu sano lá. E é isso, eu tenho pós-graduação e estou à disposição para poder ajudar e esclarecer qualquer dúvida em minhas redes sociais. E dúvida, quer dizer, muitos trabalhadores têm muitas dúvidas, né, sim, doutora? Sim, muitas dúvidas, você tem direito, você não tem direito. Sim. Não recebi o 13º até agora, será que eu tenho direito de correr atrás? Tem, doutora, se não recebeu até agora? Sim, tem, claro. Tudo em atraso pode ser requerido, né? Tudo, aí o FGTS é atualizado, né? Recebe atualizado. E quando pago posteriormente, tem multas, né? Ao depender do direito, como férias, 13º, tudo isso tem... É importante, não é uma pessoa que vai abrir um negócio,
e ela fica muito preocupada ali com o lucro. Evidentemente que também não estamos aqui generalizando. Sim. Mas ter uma equipe própria para saber, né, quais são as suas obrigações, Sim. os seus deveres, principalmente quando for realmente realizar contratações, para evitar, né, que quem confiou naquele emprego e também ele, o empregador no caso, né, que acabou não dando conta de tocar aquela demanda e termina causando prejuízo para ele e também para o empregado. Quer dizer, existem condições da pessoa, olha, eu quero ser um empresário, meu ramo vai ser este, deixa eu ver aqui no campo do direito quais são as minhas obrigações, onde é que eu não devo errar, Sim, e onde é que eu caso. tenho que cumprir com as minhas obrigações. Sim. Quer dizer, é possível encontrar realmente aí esse tipo de informações, doutora Gabriela? Esse amparo jurídico, a gente se fala por consultoria jurídica, né? A gente senta, avalia toda a situação do empresário, avalia o risco do negócio, né? E tudo isso é sentado e conversado em uma consultoria jurídica. A gente tem que avaliar caso a caso o termo, né, do que o empresário está trabalhando. Perfeito. Doutora Flávia de Sá Campos, vamos também com a senhora, 2 minutos e meio. Fique à vontade aí para a senhora deixar registrado aqui no Talvez nosso a debate. pergunta que não tenha sido feita foi do prazo prescricional, né? Que é o prazo então, vamos lá. que é o prazo que nós temos a partir do momento que ocorreu aquele dano, qual o prazo que a gente tem para pedir para o judiciário que avalie o nosso pedido, né? De dano moral ou perdas e danos. Quando a gente fala de particular, de Estado, a gente fala de um prazo de 5 anos. Na trabalhista, esse prazo já é diferente. 2 anos. Assim que encerra o contrato de trabalho, você tem 2 anos para ingressar em juízo. Então, é importante observar isso, porque é aquele negócio, o direito não socorre aos que dormem. Então, se você for entrar depois do prazo, por mais que você tenha uma expectativa muito boa de direito, ela não vai conseguir ser alcançada justamente porque não vai conseguir vencer a prescrição. Então, é necessário observar quem tem casos similares ou, enfim, quer procurar o judiciário. Lembre-se sempre que para todas as demandas, sejam criminais, trabalhistas, todas as possíveis, tem um prazo específico. Assim que eu lembrei aqui também do caso da queixa-crime. Quando você é caluniado no trabalho, inclusive, se você for fazer essa representação, e aqui a gente já começa a engrossar o caldo, né? A responsabilidade, ela pode ser civil, penal ou administrativa. Então, se seu empregador ele te tratou de um modo que é considerado um crime, você tem um prazo de 6 meses para registrar a queixa-crime, né? Que é entrar na esfera criminal sobre aquele fato. Então, é necessário observar não só os 5 anos, mas se você quer ver ele sendo responsabilizado no criminal também, respeitar esse prazo decadencial ali de 6 meses. Doutora Flávia, foi um prazer receber a senhora aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Espero mais vezes também aqui no nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Claro, foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído também, né, aqui do lado da doutora Gabriela. Eu sei que o tema é vasto, mas teremos outras oportunidades, acredito. Com toda certeza. Da mesma forma também, doutora Gabriela, é sempre um privilégio também ter a senhora aqui nos estúdios. Evidente que outros debates vão acontecer dentro aí dessa temática e contamos já de forma antecipada com a presença da senhora também aqui conosco nos estúdios da Rádio Justiça. Walter Lima, é um prazer enorme sempre estar aqui. Agradeço a Ana Possati pelo convite e agradeço mais uma vez por estar aqui com o senhor. Você é um exemplo, né? Fala tão bem, né? Minha inspiração na Rádio Justiça. Gosto muito do doutor. Então é isso. Agradeço também pela presença. Muito obrigado. E a senhora, muito obrigado. Doutora Gabriela Rodrigues, advogada, pós-graduada em Direito Civil e também em Direito do Trabalho. Como também a doutora Flávia de Sá Campos, advogada, especializada em Direito Administrativo. Ela que foi presidente da Comissão de Direito Administrativo das subseções da OAB em Samambaia e Ceilândia. Ela que também é conselheira da OAB de Samambaia e atualmente secretária-geral da subseção. Pois bem, assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a condução deste nosso programa que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito boa tarde, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.